Irmãos, no Evangelho de hoje, João 15, versículos 1 a 8, Jesus ele está na intimidade com os seus discípulos durante a Santa Ceia e então ele conta a eles a parábola da videira e dos ramos. Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Aqui pode ser um pouco difícil de entender essa limpeza do ramo, né, para que dê mais fruto, essa poda. Mas o padre Paulo Ricardo hoje explicando, né, meditando sobre este evangelho, ele diz que apesar disso não ser uma realidade do brasileiro, por isso a nossa dificuldade de entender, em outros locais isso é muito comum, ainda mais no tempo de Jesus. Por quê? Porque todos no tempo de Jesus sabiam que a videira, se ela não fosse podada, ela dava frutos, mas na outra safra ela já dava menos frutos. Então ela não é podada, na outra safra, menos frutos ainda, até que ela não dá mais fruto algum, só dá folha. E nós somos estes ramos que precisamos ser podados para continuar dando frutos. Ou seja, nós precisamos ser podados de nosso egoísmo. Nós precisamos podar os nossos vícios para que nós possamos continuar na amizade com Jesus, permanecendo junto nesta união com Ele, e então possamos render frutos, né? Dar ainda mais frutos. E como nós podemos fazer isso, além de podar o nosso egoísmo? Jesus diz: Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Irmãos, nós precisamos escutar a palavra de Jesus. Nós precisamos guardar os seus ensinamentos, obedecê-lo, colocar em prática aquilo que nós escutamos, agir, né? Praticar, testemunhar com a nossa vida, a nossa fé. Isso é fundamental para que nós possamos permanecer em Jesus e então possamos dar frutos. Porque Jesus diz que se nós não darmos frutos, ou seja, se nós formos ramos que não dão mais frutos, nós seremos juntados e jogados no fogo, porque essa é a única função que sobra para o ramo seco, que não dá fruto. Ele vai para o fogo. Isso quer dizer fogo eterno. Nós estaremos separados. Quando não permanecemos em Jesus, nós somos separados da sua graça e lançados no fogo. E não é isso que Jesus quer. Ele quer salvar a todos. Ele quer que todos nós permaneçamos nele, ou seja, escutemos a sua palavra com atenção, tenhamos um firme propósito de mudar de vida, um propósito de conversão, um propósito de abandonar os pecados, escutando a sua palavra, obedecendo. Por quê? Porque ele tem palavras de vida eterna. Portanto, irmãos, para nós crescermos, né, para nós continuarmos dando frutos e cada vez mais frutos, nós precisamos, como ramos unidos à videira, seguir os exemplos de Jesus, seguir o seu amor que é doação, o seu amor que é caridade. Jesus, que é o próprio Deus, ele amou tanto a humanidade que entregou a sua vida à morte na cruz por amor a nós. É evidente que nós não podemos entregar a nossa vida pelo homem Jesus, né? Assim dizer. Mas nós podemos entregar a nossa vida por Jesus, nos doando aos nossos irmãos, vivendo este amor, vivendo essa caridade. E então, de fé em fé, de oração em oração, nós vamos crescendo espiritualmente e vamos nos unindo a Jesus, de tal forma que podemos viver este amor, viver esta caridade. Somos alimentados pela videira, somos ramos que então vão frutificar. Portanto, irmãos, escutemos a palavra de Jesus, permanecendo nele,
para que então possamos frutificar e sermos alimentados pela videira. Amém.